Salve meus leões, salve minhas leoas, Flávio na área para mais uma leitura comentada do livro Um Curso em Milagres. Comigo leitura comentada do livro de exercícios e com a Luciana leitura comentada do livro texto. Seja muito bem-vindo ao Rugido da Alma, que você tenha um dia tão lindo, maravilhoso, abençoado e produtivo quanto desejo que seja o meu. Gratidão universo por esse eterno presente que é o agora, que é esse momento que nós vivemos e estamos aqui entregues, onde que os milagres acontecem, onde que a nossa vida acontece. Se você é a primeira vez aqui com nós, tá? Nós estamos fazendo a leitura e o estudo desta ferramenta aqui, ó. Se chama Um Curso em Milagres. De forma muito resumida, essa ferramenta se trata de espiritualidade, tá? Ela ajuda você a entender melhor algumas perguntas internas que fazem toda a diferença. Quem eu sou, qual o meu propósito, como eu me conecto melhor com Deus. Então, essa é uma questão espiritual, tá? E não de religião. Então, eu e a Luciana aqui, a gente decidiu fazer esse projeto para apresentar para vocês, né, algumas mudanças importantes que você pode e deve fazer na sua vida para você se tornar uma pessoa melhor. Eu vou compartilhar, já chegar comentando com vocês, eu vou contar uma história que eu acho que faz todo sentido e mexeu muito comigo, e por isso que eu vim fazer o estudo dessa ferramenta, tá? Mas antes da gente começar, eu só queria contar para você duas coisas. A gente está tendo um pouquinho de dificuldade aqui, eu em especial, né, com a parte técnica, porque ontem vocês podem ver que a sala tá meio bagunçada aqui, né? Nós estamos fazendo algumas mudanças, eu não consegui gravar a lição de ontem, nem o áudio, porque a gente estava sem internet, a internet que estava ruim, estava refazendo os hacks, né? Que é esses dois aqui, então a gente estava repassando todas as fiações. Então agradeço a compreensão de vocês aí, tá? Mas essa semana a gente já está normalizando tudo aí e eu não vou estar atrasando as lições com vocês como ocorreu essa semana aí, fechou? Ó, um dos grandes motivos de eu ter vindo para fazer a leitura e estudo dessa ferramenta foi uma discussão que eu tive com a minha filha mais velha, com Francine, porque assim, ó, o que eu sempre olhava, né? Eu olhava sempre o modo como eu fui criado lá atrás e eu carregava uma série de crenças da educação que a minha mãe me deu. Não era que a educação que minha mãe me deu era ruim, mas a educação que ela recebeu do pai dela, do que o pai dela deu, o vô dela, assim por diante, né, nas gerações passadas, eles tinham um determinado nível de informação. E hoje, né, com tanto de informação que a gente tem, a acessibilidade, a facilidade de ter informações, há muitas ferramentas, ao conhecimento em si, é mais do que nosso dever, eu vou dizer até assim, porque ninguém é obrigado a nada, tá? É mais do que a nossa escolha de fazer melhor do que os nossos pais fizeram. Quer dizer que os meus pais erraram quando eles tiveram a criação mais dura, mais ríspida comigo? De jeito nenhum. Foi o melhor que eles puderam te dar. Só que faz parte de um processo de maturação, de mudança de consciência, você se abrir para novos caminhos. E eu pude perceber isso, né? Quando eu tive essa briga com Francine. Até então eu era aquele cara que eu tinha aquela mesma criação até então da minha mãe, com algumas nuances mais modernizadas, digamos assim. Mas o que é o modernizado? Quando eu digo modernizada, não é da regalia, eles podem fazer o que eles querem. Mas hoje existem ferramentas através do conhecimento, né, com os próprios livros, a própria internet está cheia de conhecimento que podem te ajudar a você lidar melhor com muitas situações. E um curso de milagres foi uma ferramenta que me ajudou demais nisso. E você tem um outro livro também que eu posso recomendar para você ler, é o do Dale Carnegie, não sei se a pronúncia correta é essa, tá? Que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Lá já no começo ele traz alguns conceitos muito importantes, mas dois dentre eles é o seguinte: o primeiro de todos é não julgar, não criticar e não ficar... Ele fala lá, não julgar, não criticar, e ele fala uma outra coisa, mas é nesse mesmo contexto. Mas o que ele quis dizer em suma essência, nessa primeira parte, é eu parar de ficar olhando com os outros com olhar de julgamento. E a gente é o tempo todo assim, enquanto a gente é cheio de crença. Então olha a pessoa na rua, aquela pessoa é magra, aquela pessoa é gorda, aquela pessoa é X, aquela pessoa é Y, né? E eu começo a criar uma série de bloqueios e limitações, e por quê? Eu estou julgando o tempo todo. E a gente já viu aqui em algumas lições passadas que
pô, essa balança do julgamento não é minha, entrega para Deus, eu tenho que ser luz, fazer diferença, eu ser usado da escolha de Deus, né, me usar como ferramenta para que eu possa fazer o melhor para a vida das pessoas. Eu acho que esse é o grande propósito, só que às vezes a gente não percebe isso e fica muito no julgamento. Eu mesmo tava vendo, esses dias eu falo por mim, né, porque pra vocês verem o tanto que a gente não tem que prestar atenção o tempo todo. Eu tava passando na rua e vi um cara mais magro, seco, lavando o carro. Aí eu já fui, olha só, né, como que é aquela mente da maldade, do julgamento, mas talvez nem a gente faz isso, não é nem com maldade, sabe, mas é o ego tentando não jogar para trás. Aí eu falei, nossa, cara, ele tá só o pó da rabiola, hein, tá precisando comer mais um pouquinho, mas eu não sei o que essa pessoa tá passando, sabe, por que tá magro daquele jeito, né? Às vezes é alguma condição de física que ele tem, de uma doença, é uma opção dele, ele passou por algum processo depressivo, não sei, né? Pode ter acontecido uma série de fatores. Eu fui lá e julguei. E eu percebi, quando eu vi isso, eu falei, caraca, olha só, né? Que eu já tinha lido esse livro do Dale Carnegie. Aí eu me veio a cabeça na hora. Eu falei, cara, olha o que eu tô fazendo, eu tô julgando, tem que parar com isso, né? E às vezes a gente olha nos lugares e não deixa as coisas serem como elas são, porque a gente tá o tempo todo o quê? No julgamento, no sofrimento, na dor. E talvez isso, mesmo que você perceba em algum momento, você faz isso, mas não com má intenção. Não estou dizendo que isso é depreciativo, mas é uma crença limitante que te atrapalha. Que o meu julgamento vai mudar na vida daquela pessoa? Se eu tivesse, pelo contrário, jogado uma energia positiva para ela sem ser um julgamento, ia ser muito melhor. Eu ia falar, pô, que se ela tem algum problema, alguma dificuldade, que Deus possa estar iluminando a vida dela, possa estar transformando a vida dessa pessoa, mas jogando energia positiva, né? Fazendo um dia dela um dia melhor e assim por diante. Aí eu me toquei que esse é o fundamento. A gente está o tempo todo observando isso. E mesmo, olha só, e mesmo eu observando, estudando, falando disso todo dia, agora imagina quem não está fazendo, imagina quem não está estudando. Então a gente tem que ter esse ponto, né, de ser autocrítico, essa autossensibilidade, para a gente entender, para a gente não ficar criando julgamentos desnecessários. Fechou, meus leões e minhas leoas? Então, assim, houve essa mudança para mim com relação a essa ferramenta quando eu tive essa briga com o Francine. Eu falei, pô, eu tenho que ser melhor como pai. Minha mãe foi ruim? Não, minha mãe foi uma mãe maravilhosa, e até hoje, né, minha mãe é viva ainda. Então minha mãe é uma mãe maravilhosa, ela me deu tudo que ela podia dar, e mãe é assim mesmo, ela entrega 1000%, e às vezes ela briga, perde o controle, mas é o jeito dela, e é assim que é o melhor que ela pode dar para mim, mas eu quero fazer diferente, porque eu escolhi fazer diferente, eu posso fazer diferente, porque hoje, com o nível de informação, se você ainda fica, no caso, se você tem filhos, né, ou até mesmo com a própria família, com o irmão. Pô, eu vejo, às vezes eu tava numa viagem recente, eu vi um irmão julgando o outro. Falando na frente do outro, às vezes é melhor trabalhar com estranho do que trabalhar com família. Por quê? Isso é falta de conectividade, julgamento, né? Então tá julgando a pessoa o tempo todo, tá na dor, tá no sofrimento. Então, o que é o princípio? É que você veja a coisa por um lado diferente, sem dor, sem sofrimento. E é isso que eu tenho observado sempre na minha vida, né? Eu tenho observado que, pô, eu preciso organizar muitas coisas, eu preciso mudar. E dentre elas é não fazer esse não julgamento das pessoas. Amá-la como elas são. Ver a pessoa além, né, com o propósito dela, como ela é na sua integridade, na sua forma real, sem julgamento. Porque eu não sei o que o outro está passando. Fechou, meus leões? É isso aí, meus leões e meus leões. Olhar para isso, né, talvez seja um pouco dolorido para algumas pessoas, justamente por conta dessa força, dessa crença de julgamento. Então é um parâmetro que eu recomendo aí você fortemente quebrar. Antes da gente vir para a nossa lição, quero pedir uma ajuda, né? Se você é a primeira vez aqui nesse canal com nós e ainda não é inscrito, clica aqui embaixo, se inscreve, curte esse vídeo, compartilha com aquelas pessoas que você ama, que você gosta, porque isso ajuda demais
o trabalho, essa mensagem chegar a outras pessoas, ajuda, fortalece o nosso trabalho. E a gente vem aqui com muito amor, com muito carinho, tanto eu quanto a Luciana, com o compromisso de mostrar para vocês o poder dessa ferramenta e como ela pode transformar a sua vida. Mas não é a ferramenta em si, tá? Ela ajuda você a entender quem é você e, consequentemente, fazer escolhas melhor para que você possa mudar. E conversar desse assunto é muito importante. É igual eu dei o exemplo aqui para vocês, eu passei e julguei o cara lá, porque eu vi que o cara era magricelo. Aí eu fiquei com aquela coisa na cabeça depois. Falei, pô, não cabe a mim ficar julgando, olha que infantilidade. E se eu não estou, às vezes, falando sobre isso, talvez eu nem teria observado. Eu passaria batido ali e pau na máquina, né? Não teria mais problema com isso. Então, por isso que é importante a gente ter essa sensibilidade, ter esse olhar um pouco mais crítico, não de depreciação, tá? Mas esse olhar para que a gente possa corrigir essas coisas que são do ego, cortar elas e cada vez mais para a direção da verdade. E é bom ter pessoas conversando sobre isso, falando sobre isso, e aqui nesse canal você vai encontrar isso. Fechou? Muito obrigado. E se você inscrever, eu te garanto que você, por mais que você não consiga dar sequência em todas as lições, ver tudo, mas você vai ter uma transformação muito grande na sua vida, porque eu sei que você vai poder tirar insights poderosos daqui de um curso em milagres, através do canal Rugido da Alma. Fechou? Vamos nessa para a nossa lição de hoje. A nossa lição de hoje é a 168, a tua graça me é dada e eu a reivindico agora. Gratidão, universo, por esse dia de hoje. Eu peço ao meu Deus, meu Pai, nosso Criador, que Ele possa, né, nos proporcionar abertura de coração, de mentes, para que a gente possa estar entendendo essa lição cada vez mais, tá recebendo com carinho, com amor toda essa palavra, essa intensidade, e que cada um possa filtrá-la e descobrir o seu caminho ao longo da sua jornada. Pedimos que nós possamos estar sempre na visão de Cristo no nosso dia a dia. Te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Gratidão, universo. Muito bom a gente estar no entendimento desse propósito, porque é uma mudança, gente, que talvez quem está vivenciando aqui, eu acredito, se você está acompanhando aqui mais tempo, você está vivendo isso, porque não tem como você estar acompanhando essa ferramenta aqui, você não mudar que seja um pinguinho assim, ó. Só se realmente você está muito bloqueado, aí você vai ter um pouquinho mais de dificuldade, mas mesmo assim, que você tenha muita crença, você tem que quebrar muita coisa, eu tenho certeza que essa ferramenta pode te ajudar em níveis muito, 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 muito poderosos. Você não... Talvez nem você ainda tenha dimensão. Eu falo porque eu estou vivendo isso. Às vezes eu não tenho dimensão do quanto essa ferramenta me transforma. Vamos lá para a nossa lição de hoje. A tua graça me é dada e eu a reivindico agora. Deus fala conosco e nós não falaremos com Ele. Ele já pergunta isso aqui. Por que se eu falo com Deus, Deus não vai falar comigo? É aquilo que eu falei, né? Às vezes a gente pede, conversa muito com Deus, principalmente, né, a pessoa que é muito religiosa, né? A gente está na igreja. Pô, eu quando estava na igreja eu conversava demais, muita oração, aquela intensidade e tal. Mas eu não parava, engraçado, né? Eu não parava para ouvir o que Deus tinha para falar comigo. E hoje, né, eu tenho a compreensão que quando eu falo, eu tenho que ouvir. Ele pergunta isso aqui para nós. Deus fala conosco e nós não falaremos com Ele. Ele já te pergunta assim. Ele não está distante. Ele não faz nenhuma tentativa de esconder-se de nós. Tentamos esconder-nos de Deus e sofremos com engano. Ele fala que a gente tenta se esconder de Deus e sofre com engano, achando que Deus não está vendo essas pequenas coisas, esses julgamentos, mas Ele não te pune por isso. É isso que você tem que às vezes entender. Porque você fala, eu julguei, Deus vai me punir, vai me castigar. Você tem que entender que Deus, em momento nenhum, colocou esse peso nas nossas costas, né? Só que a gente... talvez enxergar e compreender isso é muito desafiador para nós, porque a gente é lotado de crença. Então, a gente acha que Ele vai ficar julgando o tempo todo, nos maltratando, vai nos punir por isso. Não há outra certeza, ele traz aqui, ó. Ele permanece inteiramente acessível, ele ama seu filho, que somos nós, tá? Não há outra certeza além dessa, entretanto, essa é suficiente. Ele amará seu filho para sempre, ele te amará para sempre, ele me amará para sempre. Deus é muito amoroso.
Mesmo enquanto a sua mente permanece adormecida, né, que é o que a gente viu na lição anterior, às vezes a gente está com a mente dormente, está vivendo nessa ilusão porque a gente não acordou para a realidade que é dentro de nós, tá? Não é aqui de fora. E ele ainda o ama. E quando ela desperta, né, que você se desperta desse sono profundo, desse mundo de ilusões para a verdade, ele o ama com um amor imutável. O amor é o mesmo, o amor de Deus está ali o tempo todo, tá? Só que você, quando escolhe aceitar esse amor, recebê-lo, que é que quando Deus traz essa graça que te é dada e você a reivindica agora nesse momento, você começa a ver o mundo da realidade, aí você começa a ver as coisas de outra forma. Se apenas soubesses o significado do seu amor, que é o amor de Deus, a esperança e o desespero seriam impossíveis, pois a esperança seria para sempre satisfeita e qualquer tipo de desespero impensável. A sua graça é a sua resposta, a resposta de Deus a todo desespero, pois nela está a lembrança do seu amor. Aí ele traz aqui, não daria ele com contentamento, não daria Deus, né, com contentamento os meios pelos quais a sua vontade é reconhecida? A sua graça é tua através do teu reconhecimento, e a memória de Deus desperta na mente que lhe pede os meios pelos quais o seu sono chega ao fim. Quando ele fala do sono, né, que talvez ficou até um pouco confusa aquela questão para algumas pessoas na sessão passada, talvez uns tenham compreendido bem, outros não, mas ele fala dessa coisa do sono, de você tá às vezes fechado para não ouvir a voz de Deus, para não receber esse amor, essas dádivas, então você fica com aquela coisa na cabeça, mas Deus esqueceu de mim, Deus não fala comigo, Deus fala o tempo todo com você, ele não está distante, ele está um passo de você, o passo é você fazer a escolha, chamar ele, conversar com ele e parar para ouvir ele também. Só que você tem que ter essa sensibilidade de escutá-lo e interpretá-lo, tá? Hoje pedimos a Deus a dádiva que ele preservou com maior cuidado em nossos corações, esperando para ser reconhecida. É a dádiva pela qual Deus se inclina para nós e nos eleva, dando ele o próprio... Peraí, só um minutinho que vou te ler aqui de novo. Ó. Hoje pedimos a dádiva que ele preservou, que Deus preservou com maior cuidado em nossos corações, esperando para ser reconhecida. É a dádiva pela qual Deus se inclina para nós, né, que Deus vem até nós e nos eleva, nosso espírito, a nossa alma, dando ele próprio, Deus dando o próprio passo, né, o passo final da salvação. Instruídos pela sua voz, aprendemos todos os passos, exceto esse, que é o da salvação. Quem escolhe dar salvação para nós, quando a gente faz a escolha, é Deus, tá? Esse passo aí, no caso que ele está falando, que esse passo é o passo de Deus. E ele se inclina o tempo todo para dar isso para nós. Só que a gente talvez, né, como eu falei, por falta de escolha, de entendimento, de sabedoria, a gente talvez não receba ele. Mas ele próprio finalmente vem, nos toma em seus braços e varre as teias de aranha do nosso sono. A dádiva da sua graça é mais do que uma simples resposta. Ela restaura todas as memórias que a mente adormecida esqueceu. Toda a certeza a respeito do qual é o significado do amor. Então, se você tinha alguma mágoa, algum ferimento, né, Deus, enquanto ele varre, ele tira todas essas crenças, essas teias de aranha são as crenças, né, que ainda em algum momento vão ficar, né, a gente é normal que anos de crença, gente, você não vai conseguir se livrar disso, né? Eu dei o exemplo lá do árvore. Imagina a árvore está fincada lá 20 anos no solo. Ela cria raízes muito grandes. E para você arrancar, você precisa cavar fundo. E às vezes é isso a crença. A crença às vezes está tão enraizada, mas ela nunca vai ser impossível de arrancar. Porque Deus é o Deus do impossível. Você consegue, assim, viajar em níveis muito profundos, tá? E ressignificar e entender o verdadeiro sentido do amor de Deus para a sua vida. Deus ama o seu filho, pede-lhe agora que ele te dê, você vai pedir agora para Deus que ele te dê os meios pelos quais esse mundo desaparecerá. Que é o quê? Esse mundo que a gente vê com os nossos olhos físicos, que é esse mundo de ilusão,
de dor, de sofrimento, de mágoa. Quem tem o poder de deixar seu dia ruim? Quem tem o poder de transformar tudo que você quiser? É só você. Só que você tem que entender os caminhos, os meios para você fazer isso. Às vezes você tem um desejo muito forte no seu coração. Nada começa grande, você tem que começar pequeno, vir quebrando suas crenças, vir dando o próximo passo para as coisas irem avançando, tá? Primeiro virá a visão e apenas um instante mais tarde o conhecimento. Pois na graça vês uma luz que cobre o mundo de amor e observas o medo desaparecer de cada rosto à medida que os corações se erguem e reivindicam a luz como o que lhes pertence. O que permanece agora, que poderia atrasar a vinda do céu, ainda por um instante. O que permanece ainda? Que pode obscurecer a vinda do céu? Ele faz essa pergunta aqui para nós. O que ainda está, outra pergunta, tá? O que ainda está por fazer quando o teu perdão descansa em todas as coisas? Este é um dia novo e santo, pois recebemos o que nos tem sido dado. A nossa fé está no doador e não na nossa própria aceitação. Admitimos os nossos equívocos, mas aquele que desconhece o erro, que é Deus, ainda é aquele que responde os nossos equívocos. É Deus que responde o tempo todo a todas as perguntas que nós temos, a todos os equívocos. Dando-nos os meios para deixarmos de carregá-los e para nos erguermos até Ele com gratidão e com amor. Então Deus é perdão o tempo todo, é amor o tempo todo. Então Deus está o quê? Te jogando o tempo todo para cima, não tem meio termo. Deus não te coloca pela metade. Ele te coloca sempre por inteiro e as dádivas dele estão o tempo todo dentro da sua vida, dentro da sua jornada, dentro da sua caminhada, tá? E Ele desce para nos encontrar quando vamos a Ele, pois o que Ele preparou para nós, Ele nos dá e nós recebemos. Assim é a sua vontade, porque Ele ama seu Filho. Hoje oremos a Ele, apenas devolvendo a palavra que nos foi dada por Ele, através da sua própria voz, seu verbo, seu amor. A oração é a seguinte: a tua graça me é dada, eu a reivindico agora. Pai, venho a ti e tu virás a mim que peço, e eu sou o filho que tu amas. Repetindo, a tua graça me é dada, eu a reivindico agora. Pai, venho a ti e tu virás a mim que peço. Eu sou o filho que tu amas. Fim da leitura do livro de exercícios. É isso, meus leões e minhas leoas, né? Quantas vezes a gente não consegue pedir e reivindicar o que é direito nosso, que é essa graça, essas dádivas de Deus. Está o tempo todo disponível para nós, basta que eu peça, mas que eu pare para aceitar, que eu tenha essa transformação. E quando eu aceito, né, eu começo a aceitar esses níveis muito profundos, minha vida é completamente transformada, né, muda tudo, todo jogo muda para mim. Então, tudo passa a fazer muito mais sentido, porque eu saio do julgamento, eu saio do medo, eu saio da dor, eu saio do sofrimento e eu começo a realizar tudo o que eu desejo, tudo que há de mais importante. Então, como que eu faço isso? Libertando, né? Me libertando. Eu mesmo sou o meu carcereiro, então eu escolho se eu vou me aprisionar ou vou me libertar. Eu tenho a chave desse quadrado que eu estou vivendo. E assim, a grande questão é, né? Quem colocou esse quadrado em volta de nós por algum tempo foi o ego, mas ele não tem a capacidade de ter a posse da chave. É impossível para ele, porque a chave é a escolha sua, se você quer ficar ali dentro ou não. Ele criou aquele quadradinho ali, aquela jaulinha para você. Agora, se você libertar as dádivas de Deus, está além dessa jaula, além desse ponto que a gente acha que é um ponto de segurança, que é onde o ego nos aprisionou. Onde o ego nos aprisionou. E no livro, né, Alma Indomável, ele fala muito sobre isso, né? Sobre esse ponto que ele deixa a gente dentro dessa jaulinha, desse ponto, desse momento de segurança. É onde que a gente acha, né, que ali eu tenho controle de tudo, da luz, eu tenho controle do quando vai acontecer, como vai acontecer. E às vezes eu tenho medo de passar lá para fora, que é o desconhecido. E Deus está lá o tempo todo comigo, me guiando naquele desconhecido. Só que eu tenho que escolher, né? Eu tenho que usar o medo como uma ferramenta de impulsão para mim conhecer novas coisas. Senão eu fico limitado naquele mundinho, naquela jaula
de segurança que o ego me pôs, eu fico sofrendo ali dentro, porque chega um ponto que aquela jaula limita, né, eu de fazer as coisas que eu de fato preciso fazer. Então essa compreensão é a mais poderosa de todas para esse dia de hoje. Então reivindique essa graça, essa dádiva de Deus, porque se você pediu, Deus vai te dar. Fechou, meus leões, minhas leoas? Gratidão por esse dia de hoje, gratidão por essa lição e tamo junto até depois do fim.